noite para vocês que estão aí. Mais uma aula aberta da Confraria Entre Nós. Esse grupo de mulheres incríveis, potentes, que começou lá em janeiro com as inscrições e estamos aí durante o ano inteiro falando sobre diversos temas. Agora no mês de abril nós falamos sobre saúde sistêmica, como que a gente olha para os sintomas, para as doenças através da visão das constelações e daquilo que fica invisível em relação a esse tema. Uma das coisas que a gente faz lá é trazer uma convidada do tema no mês, e esse mês quem vem é a minha querida amiga de mais de 20 anos, Cíntia Bastia, médica. Ela vai se apresentar, eu tô chamando ela já em 5 segundos. E é um prazer ter vocês aqui. Essa aula vai ficar gravada, não só para quem é da confraria, mas também para todo mundo. Vamos lá, chamar. Olá! E tudo bom? Tudo. Eu posso Tudo começar bem, falando que eu tô amiga? morrendo de saudade, mas assim, não é pouco não, é Não muito. é? Dá vontade de atravessar a telinha para poder dar um abraço, amiga. Gente, a tecnologia tá tão avançada, não dá para ela avançar mais nisso? Amiga, que coisa boa, né? Pelo menos a gente se vê por aqui. Já mata um pouquinho da saudade, É verdade, é verdade. Ó, né? queria te agradecer muito. Estava aqui falando que essa é uma aula aberta, que seria para um grupo fechado, mas esse tema, a sua participação, não dá para ficar para um grupo fechado apenas. Então, tô feliz de você estar participando. Essa aula fica gravada, né, no Vida Sistêmica, nas suas coisas também. Então, queria te agradecer muito. Vamos começar, que está todo mundo animado, inclusive eu. Me conta, para você se apresentar, um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, sua formação, o que você faz hoje no trabalho com a Eu que medicina. agradeço, amiga. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite, né? A gente acompanha aqui seu trabalho. Muito, muito lindo, né? Ver como você Obrigada. desabrochou aí todo esse seu potencial que a gente sempre soube que você tinha. Ah, amiga, E muito obrigada. especial, então a gente ficou muito feliz em poder participar. Eu me formei médica, né, faz 21 anos, me especializei na área de anestesia, põe o povo para dormir, e além disso, depois eu fiz uma pós-graduação em acupuntura, que é a área da medicina chinesa, que eu brinco que eu fecho uma caixinha da medicina ocidental, de tudo que a gente conhece, e abro outra caixinha, que é a medicina Uau. oriental, né, Uhum. que é aquela parte mais integrativa do ser humano como um ser mais completo, e não com a medicina ultra especializada do dia de hoje que a gente conhece. Então, eu trabalho um pouquinho com essas duas coisas, e eu sou mãe de 3 filhos, de 4 pets. A gente também tem isso em comum, né, que a gente gosta muito de família, gosta muito desses valores, de relacionamentos familiares, de o quanto isso interfere na nossa vida, o quanto isso importa para a sociedade, o quanto isso pode modificar o mundo e melhorar o mundo de hoje em dia. Sou espírita, né, minha religião, então sou palestrante, sou evangelizadora infantil, gosto muito de trabalhar com isso também. E é Uhum. isso que eu puder contribuir para você, para as perguntas aí do pessoal, estou à disposição. É, você falou uma coisa que eu quero deixar e reforçar, né? Quando a gente fala sobre o aspecto de saúde, né, na visão das constelações ou do meu trabalho, ele nunca exclui, eu falo isso em todos os atendimentos, em todas as coisas, que ele não exclui a medicina tradicional. E é por isso que eu fiz questão de trazer você, né, como uma médica mesmo. Muitas pessoas falam que muita gente deixa, abandona o tratamento por outras especialidades, enfim, eu acho que o que eu acredito é que as coisas se complementam, né? E a gente às vezes encontra outras respostas que a medicina tradicional não nos dá na medicina chinesa, na medicina do invisível, nas religiões, né? Então hoje acho que o nosso papo é justamente sobre acumular o que nos faz bem e que nos traz saúde mesmo, né?
Para começar, a minha primeira pergunta para você é assim, e traz da sua experiência, traz dessa visão da medicina oriental que eu amo, né? Que acho que conversa muito com o que o Bert Hellinger também fala, mas como você vê no dia a dia que as emoções e as histórias vividas pelas pessoas, pelas famílias que elas pertencem, como que você percebe, como que a gente vê isso no corpo antes da mente processar? Eu vou começar dizendo como que eu me apaixonei pela medicina chinesa, né? Eu estava na faculdade, quando eu tive duas aulas na faculdade, porque era exatamente essa parte de medicina complementar, a gente podia escolher, e eu acabei escolhendo assistir uma aula sobre acupuntura, né? Que é uma das partes da medicina chinesa, não é só acupuntura, e enfim. E aí me encantou quando o professor ele estava dizendo que um sintoma, ele pode ser como se fosse a pontinha do iceberg, Sim. né? Toda a patologia, toda a estrutura, o que traz aquele sintoma é uma coisa muito maior que está escondida lá embaixo. E eu acho que isso tem a ver com isso, né? Tem a ver com as nossas emoções, porque a medicina chinesa, ela entende que nós somos um ser humano integral, então ela trabalha muito Deus, a divindade, seja o que for que você acredite, a forma na qual você acredite, o espírito e o corpo físico. O Uhum. espírito, incluindo a sua alma, a sua espiritualidade, um jeito de você se verticalizar um pouco, que não seja só a matéria, né? E o seu corpo físico. Sim. Tudo isso está integrado. Da mesma forma que nós não vivemos sós. E a nossa primeira escola, nosso primeiro laboratório é a família. Sim. Então, assim, o nosso primeiro desequilíbrio, ele seria causado por relacionamentos dentro de casa, que é a nossa primeira escola, né? Sim. Então, as emoções, elas têm a se equilibrar ou a se desequilibrar, primeiramente dentro de casa. A gente fala que isso é um reflexo, né, Uhum. da Uhum. doença. A sociedade está doente porque a família está doente. Sim. Então, a mesma coisa, o corpo, ele acaba adoecendo como o final. Ele é o final de tudo. Vai adoecer algo que já começou lá atrás, começou nas emoções, na parte espiritual. Então, algo que a gente demonstra na sociedade, algo que às vezes a gente trata na rua, no trabalho, começou dentro de casa e a gente não resolveu. Uhum. Como as emoções. Chega um paciente e fala, eu tenho enxaqueca. Tudo bem, a gente vai tratar a enxaqueca. Na medicina chinesa, na acupuntura tem pontos específicos para enxaqueca, mas de jeito nenhum a gente vai tratar só isso. Então, é feita Uhum. toda uma anamnese na primeira consulta, e eu preciso perguntar tudo, porque todos os sistemas estão integrados. Então, às vezes, um desequilíbrio em outro sistema, no intestino, tudo, e Uhum. principalmente na parte emocional. Principalmente, está passando por algum estresse, às vezes a pessoa nem sabe É. conscientemente, está no Uhum. inconsciente, porque 90% é nosso inconsciente. Uhum. Então, eu preciso primeiro aprofundar nessa parte, aí a pessoa vai refletindo durante a consulta, que realmente ela estava preocupada com o filho, ela estava estressada com o cônjuge, ela estava, e isso acaba trazendo, às vezes, um outro sintoma, que se você tratar só aquilo, ela pode até melhorar, mas vai passar um mês, 2 meses, e o É. corpo vai abrir outra porteira, digamos assim. Uhum. Uhum. E quais sintomas exatamente disso que você está falando, desse desequilíbrio emocional que você mais vê nas pessoas que chegam para você? Quais são os sintomas mais comuns que o corpo dá esse primeiro aviso? Então, aí depende muito digamos assim, da estrutura emocional e psíquica e orgânica de cada um, porque cada Uhum. um, isso é muito individual, cada Tá. organismo ele tem fragilidades. Por Uhum. exemplo, tem pessoas que têm fragilidade na pele, então elas vão trazer muita alergia, crises agudas ou alergia respiratória, tem pessoas que ai, tá estressada, tá angustiada, tá triste. A Uhum. tristeza na medicina chinesa tem muito a ver com pele, por incrível que pareça, é uma coisa que você acha que não tem nada a ver, mas quando você estuda os meridianos, energeticamente, eles têm o mesmo trajeto, um complementa o outro. Então, Sim. está muito triste, está muito angustiado, e às vezes a gente faz uma pergunta para o paciente, ele está lá falando da alergia de pele dele, só por alguma tristeza, está angustiado, ele... ou então, assim, É. está com algum problema gastrointestinal, e eu falo, teve alguma raiva ultimamente, passou por Uhum. alguma... Tive, porque tem conexão, mas vai depender também dessa individualidade de cada Sim. paciente. Né? Sim. Tem Sim. paciente que tem o trato gastrointestinal muito sensível, então começa a ter diarreia, ou constipação, ou as duas coisas alternando.
enxaqueca, né? Ou altera a menstruação, dor menstrual, dor abdominal, insônia, palpitação, e aí é uma gama de coisas, né? Que é aquela coisa, às vezes você vai tratar só o sintoma, melhora daquilo, você fortalece aquilo, mas acaba aparecendo em outra coisa, porque você não tratou É, mesmo a causa a raiz, né? da raiz. Olha, gente, que bacana. Eu vou fazer um adendo aqui, porque eu quero que isso fique gravado, sabe? Se no mundo da constelação, as pessoas, talvez por uma necessidade, querem ligar uma coisa. Então, isso é disso? Como se fosse um depara, né? E eu falo muito isso nos meus atendimentos. Eu falei, gente, a história é de cada um. A minha história da minha família, o que eu vivi, vai me causar tal trauma, tal dor, tal potência também, né? Porque as histórias de dor também causam potência na gente, que vai Causa ser diferente até do meu irmão, né? Que isso. nasceu numa outra família, nasceu numa outra maternidade, paternidade, nasceu o irmão mais novo, não é o irmão mais velho, né? É outro cenário. Então, deixo aqui em neon quem se interessa pelo tema das constelações, que quer ficar isso. Então raiva é isso? Então isso. Não, gente, não dá para saber. E a Mari, olha só que ela colocou aqui, ela falou que faz 3 meses que ainda está investigando, né? Uma alergia de pele, se tem algo a ver com os sentimentos. O que você falaria para ela? Eu acho que assim, 3 meses talvez seja pouco tempo ainda, porque doenças crônicas elas levam mais tempo, né, para descobrir. E doenças, gente, elas são geralmente multifatoriais, né? Uhum. Tem aquela coisa do fator do ambiente, tem aquela coisa do fator emocional. E aos poucos, a própria pessoa vai notando também o que melhora e o que piora. É uma coisa muito Sim, interessante, né? sim. Por mais que está sendo feita a investigação, tudo, você vai notando é, os disparos emocionais, os Uhum. gatilhos emocionais que pioram, não é nem que vai sumir, mas Uhum. que pioram e que melhoram. Meu marido, ele passou quase um ano investigando uma alergia que não tinha melhora, mas ele começou assim, olha, hoje eu tô pior porque eu fiquei com muita raiva. Hoje eu Uhum. tô pior porque eu fiquei muito ansioso. E ele Uhum. começou a notar. E aí foi espaçando, espaçando, não mudou o tratamento, porque chegou uma hora que a alergologista falou para ele, já tinha ido em dermatologista, alergologista, tudo. Olha, não Uhum. tem mais o que fazer, ficou como idiopática sem causa, e ele começou meio que a fazer associações com a parte emocional. O que Uhum. para ele piorava, o que para ele foi tentando evitar se policiar, claro que não tem como a gente Nunca passa raiva, né? nunca passar Nunca. situações Exato. dessas, É. foi ele mesmo se acalmando de ver que aquela situação fazia com que piorasse o quadro dele. Talvez isso também foi dando tranquilidade. Quando a gente sabe É. que tem uma causa e a causa pode ser evitável ou minimizada pela Sim. nossa própria mente. Porque, gente, se tem uma coisa que eu aprendi nesses 20 anos de medicina, é que nossas células, elas são extremamente obedientes. Elas são muito obedientes. É impressionante, né? A gente, claro que temos as provações necessárias, que nós vamos precisar passar, né? Mas a gente tem esse poder também de minimizar as nossas dores e de ter essa resiliência. E colocando, fazendo um gancho com isso que você falou, né? Dos estudos que mostram que cada um responde de um jeito na família. Quando se estuda a depressão, gente, tem muito É. estudo de gêmeos monozigóticos, que a Uhum. genética é praticamente a mesma A mesma. que um gêmeo desenvolve com aquele mesmo trauma familiar uma depressão gravíssima com ideação suicida e o outro não. Isso quer dizer o quê? Um conseguiu desenvolver com aquela dor a É. resiliência, a capacidade da resiliência, transformar a dor em uma resiliência fortíssima e o outro não. Então é isso que a Aline está falando. Como que Sim. cada um vai desenvolver e vai lidar com essa dor, com esse trauma que a gente tem que respeitar e também se Sim. espelhar para tentar copiar a parte boa, digamos assim, né? Sim, sim. Eu gosto muito, e a Mari, que fez a pergunta, ela trouxe, né, ó, que ela vê na alimentação emocional quando estou agitada, sinto que é sistêmica. Mari, o que a Cíntia falou é ouro, é multifatorial. Então, pode ser sim uma doença herdada sistemicamente de alguém, você pode estar identificada com alguma questão anterior, né? Isso a gente
consegue ver na constelação, mas eu acho que o mais importante de tudo é trazer para a consciência. Se está no inconsciente, está velado, a gente não consegue ter nenhuma atitude, nenhuma ação pró-melhoria, né? A Dani colocou aqui, e eu vou emendar a pergunta dela, que ela fala anemia e tireoide desregulada. Me fala um pouco se você tem alguma visão, porque isso está muito assim em voga, essa questão das doenças do feminino desregulado. Eu pensei isso por causa da tireoide, né? A tireoide, assim, gente, ela é a glândula mestre do nosso corpo, né? Ela é a mestre de todas. Então, ela estando desregulada, vai desregular tudo. Realmente, por conta da tireoide, pode haver uma anemia, pode haver diversas outras alterações em todos os sistemas endocrinológicos, que são os outros hormônios que vão depender da produção dela, consequentemente, no nosso emocional, no nosso trato gastrointestinal, enfim. Mas a tireoide também leva um tempo para ela se ajustar, porque fica naquela coisa de você usa a medicação, às vezes passa um pouquinho do que era para você usar, ou você está usando, quando você vai colher o exame, ainda está um pouquinho abaixo, é por isso. E outra, dependendo do seu metabolismo, dependendo da sua faixa etária, o nosso metabolismo enquanto mulher, de acordo com os nossos hormônios, também vai mudando muito. Eu estou na perimenopausa agora, no climatério, fazendo reposição hormonal. É um baque, assim, muito grande, uma mudança absurda. Então, de tempos em tempos, ela tem que ser monitorizada muito de perto, a função da tireoide, mesmo para quem não tem alteração, porque de uma hora para outra, ela altera. E se ela altera, ela vai alterar o organismo inteiro. Então, essa anemia, ela vai melhorar, claro, às vezes já tem que tratar junto, mas conforme, né, a tireoide ela for entrando na função correta dela, ela vai melhorar. Então, acho que não precisa se preocupar se você está tratando direitinho, está com um profissional competente, que está cuidando, vai conseguir. Que bom que você falou da perimenopausa, porque esse também é um tema que eu tenho me interessado, ainda não estou fazendo reposição, mas eu acho que isso vem com uma reflexão, se você me fala se você sente aí, se você concorda, né? Do envelhecimento, né? Da mudança de fase da vida, né? Não só da cara, que outro dia eu fui lá, a moça que faz os negócios na minha cara, é uma fofa, novíssima, não tem 30 anos, ou tem 30, sei lá. Ela falou, aqui, Aline, é o derretimento. Eu falei, o quê? Derretimento? Que palavra horrível, não use mais essa palavra em relação ao meu rosto. Eu quero derreter, né? Não tô querendo derreter. E eu acho que olhar para essas questões da perimenopausa, por exemplo, né? Eu perguntei para minha mãe, como que foi os sintomas da menopausa, da sua menopausa? Ela falou, eu não senti nada. Eu falei, não sentiu nada? Você é a única mulher, nem com mulher no mundo que não sentiu. As mulheres que vieram antes da gente não tinham tempo para se conectar com os sintomas. Minha mãe também não sentiu nada. Né? E aí a gente fica nesse lugar de tipo, nossa, o que está acontecendo então com a nossa geração? Porque agora eu tô sentindo, não, a gente está desperta, a gente está olhando para o que estava embaixo do tapete, né? E essa questão da perimenopausa tem a ver com a mudança de fase, a gente está envelhecendo, que ótimo que Deus permitiu que a gente estivesse na vida até agora, né? Quantas mulheres não tiveram essa chance, né? E como se você diria ou falaria pela sua experiência também, como que a gente diferencia um sintoma que é que você já falou isso, mas vê se faz sentido a minha pergunta. Como que a gente diferencia um sintoma que tem mais a ver com o emocional do que com o físico, ou um sintoma, ou uma doença, assim? Como que você se liga que não, isso daí é emocional? Eu acho que tudo começa com o autoconhecimento. Assim, eu acho que a gente tem um tempo para refletir, para parar um pouquinho, para pensar. Eu gosto muito de terapia, assim, qualquer terapia, qualquer tipo, qualquer modo, eu acho que é uma coisa que eu recomendo para as pessoas, porque eu acho que no mundo que a gente vive hoje em dia, de demanda, de cobrança, autocobrança, é aquele tempinho que você para e você protege aquele tempo para você, né? Porque tem gente que fala, não, eu não preciso, eu faço sozinha.
Eu até acho que dá, quem consegue é bom, mas eu acho que a mulher de hoje em dia, né, tanta coisa, é o trabalho, é a casa, não sei o que, aí você tá lá querendo essa reflexão, aí alguém chama, o telefone toca, eu não sei o que, é o pet, é o marido, é o filho, é a casa, enfim. Mas que você tenha esse tempinho para você começar a se conhecer, É. né? E você começar a associar. Quando eu tenho esses sintomas, isso já. Só que chega o momento em que seu corpo físico já passou tantas vezes por essa situação, que É. ele adoece. E aí, quando o corpo físico adoece, em alguns momentos não é mais reversível, só Uhum. tentando controlar o emocional. Você vai ter que agir nos dois nas duas áreas, digamos assim, né? Você vai ter que controlar seu emocional e você vai ter que cuidar do físico também, não tem jeito, né? Porque aí já chegou no corpo físico. O corpo físico é matéria, e você vai precisar de um especialista, precisar ir no médico, usar medicação, enfim, ou fazer alguma fisioterapia, tomar algumas medidas que seja, mas sempre é importante você reconhecer para não recorrer ou não aparecer de novo em outro lugar. Como que você, da medicina chinesa, como que a gente ouve o nosso corpo no começo dessa mensagem? O meu professor de saúde, de constelação familiar, vou te contar isso rapidinho. Ele é médico, te contei, né? Ele é um médico e ele é talvez o constelador, o maior constelador do Brasil, porque ele constela há 30 anos e ele foi treinado pelo próprio Bert Hellinger. Ele é uma referência e ele é um negócio assim de louco, que é o Renato Bertatti, para quem conhece, né? E eu gosto muito do que ele fala sobre as doenças sistêmicas, porque ele dá o seguinte exemplo: ele fala, o corpo, o desequilíbrio, tá? O BO, o problema lá que você está atravessando, seja emocional, seja sistêmico, né? Mas que ainda não está no corpo, ele te manda primeiro um WhatsApp, aí você ignora. Depois ele te manda uma mensagem, um e-mail. Você fala, não, isso daí não é pra mim. Aí ele te manda uma carta na sua casa, você ignora. Aí ele te manda um telegrama registrado e você ignora. Até que ele fala assim, olha, minha querida, igual multa, né? Te avisei muitas vezes, agora já tá no corpo, já precisa ser visto, né? E aí, então a minha pergunta é, qual é o começo? Como que a gente reconhece esse WhatsApp, sabe? Como que a gente reconhece esse SMS, assim, do nosso corpo? Então, é tão sutil isso, né? É É. tão sutil e é tão individual. É isso, eu acho que é muito com conhecimento. Eu acho que o que me ajudou, eu vou falar na minha experiência, foi a terapia, que foi um autoconhecimento Uhum, e foram as dores que eu fui passando ao longo da vida. Eu acho que o paciente, ele, ele tem que se autoconhecer, né? Ele uhum, tem que entender o próprio corpo dele, estar conectado com as emoções, para ele notar o funcionamento do corpo. Por exemplo, essa dor não é, nunca senti. uhum. E associar e já aceitar que o corpo é uma coisa só, né? Só de entender e aceitar isso já é meio caminho andado. Sim, Porque se ele sim. sentir uma dor, tem um juiz de direito que ele é espírita e ele conta que ele foi operar o joelho e tal, e era um amigo dele, ele foi na consulta, um ortopedista super famoso lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, e aí ele consultou ele, explicou como ia ser a cirurgia e tal, no final ele estava indo embora, ele fez Haroldo, o nome dele é Haroldo Dutra Dias. Aí ele olhou e fez assim, já sabe por que você vai ter que operar o joelho? O que foi que causou isso? Aí ele parou e fez, ainda não. Ele, pois repita então, né? Uhum, Para depois não uhum. ter que operar o outro. Então, assim, é isso, né? Vão sendo dados esses avisos, chega uma hora que o corpo te para e fala, realmente, você não atendeu nenhum. Mas como que começa é uma coisa muito difícil da gente dizer, porque é muito individual. Realmente, deve ter tido um dia que ele sentiu uma dor e não E parou, ignorou. ignorou. Se ele Uhum. estivesse na primeira dor, se a gente na primeira dor É. a gente já parasse e falar, e não precisa ser dor, né, gente? Pode ser um sentimento emocional, A pode Dani ser. está acabando de escrever isso, ó, Si, deixa eu te interromper, porque ela está falando exatamente isso. Sinto que estou com sintomas de burnout, sinto exaustão física, necessidade de isolamento, entre outros. Evito falar por parece besteira. Dani, se eu falar para você, a Dani é aluna da confraria, se eu falar para você que eu tive esse insight antes de começar, hoje de manhã, que eu ia te chamar no privado para falar sobre algumas coisas que você tem expressado, porque burnout, né, Cia? A gente não falava sobre isso.
sobre as Não doenças, falava, como não falava de perimenopausa, isso, como não sobre falava de depressão. depressão, Pessoas até hoje meio que tem ainda, né, um estigma assim, perimenopausa, né? Porque as mulheres sentem, você não tem como provar que você está sentindo, fica uma coisa meio uhum, subjetiva, né? Os exames saem sim, normais, então tem gente que acha que é frescura. Às vezes o marido é, fala, ah, você está se aproveitando disso para, né? Fica essa situação familiar. sim, sim. E o E, burnout isso, grave, né? Sério, isso e tem aparecido muito, doenças autoimunes. Na constelação, por exemplo, eu falei que eu odeio ligar uma coisa a outra, né? Isso é isso. Mas Bert traz que a doença autoimune é quando uma célula combate a outra. E ele fala que, pela vivência dele, talvez ligado a alguma questão, quando o pai e a mãe não estão aceitos dentro da pessoa, quando ela sente que ela tem que escolher o amor do pai ou o amor da mãe, né? Eu já tive alguns clientes onde eu também testei isso e realmente acontecia, né? A Dani, eu tenho percebido pelo que ela tem falado na nossa confraria. É, a gente tem se encontrado algumas vezes e eu tenho percebido que está escalando, né? Essa vontade, necessidade de isolamento, né? Traz aí. Como que você tem visto essas doenças que são super emocionais, o auge, né? O pico da emoção desaguando no corpo? Isso tem eu aumentado? acho Como é que que é? esses sintomas, Daniele, né, realmente são bem compatíveis. Mas eu acho que valeria a pena uma consulta especializada, sabe? Um profissional da área, porque não são sintomas normais, né, da gente sentir, não são sintomas agradáveis, são coisas É, que eu já passei por isso. Hoje, muitos profissionais, não precisa nem ser profissional de área tal, a própria vida da gente leva a gente a isso, pelas cobranças inúmeras que a gente tem, né, externas, internas, e assim, não tem por que querer achar que vai melhorar sozinho. Eu acho que, é, né, precisa de ajuda, terapia, um psiquiatra para ajudar nesse caso, para você melhorar quanto antes, porque se você ficar esperando, vai piorando e vai virando é. uma bola de neve e não sai disso. Então, procure ajuda o quanto antes, porque você vai se sentir melhor. Tem ajuda, tem como melhorar, e não precisa ficar É. sofrendo assim, porque realmente é muito ruim, já passei por isso. É. O que eu tenho visto, e a Dani vai me perdoar de eu falar um pouquinho sobre. Eu tenho acompanhado a Dani nos últimos meses, né? Desde o ano passado. E eu me vejo, nós da confraria, esse grupo de mulheres, a gente se vê muito no que a Dani tem trazido em relação à comparação com a nossa mãe. Então, ela é quase que quando ela fala que eu evito falar porque parece bobeira, veja, não parece bobeira para mim que estou ouvindo, nem para você que é médica que está ouvindo. Parece bobeira para ela própria, comparativamente às mulheres da família dela que não viveram isso. É quase como se fosse. Me fala aí, Dani, se não é isso que eu estou dizendo. É quase como se fosse uma bobagem perante os olhos das mulheres fortes que ela tem na família como exemplo, né? E eu trago muito isso para as minhas alunas, que primeiro que a ideia de mulher forte que a gente fez dos nossos mães e avós era uma visão infantil. A gente era criança quando a gente olhava para ela como as mulheres fortes. Será que elas eram? Será que elas escondiam muito bem, né? Ou será que elas se faziam fortes porque tinha que ser, Lógico, porque tinha que. ninguém ia ouvir se ela não Não tinha fosse, né? espaço. Quem que podia falar de burnout? Nem existe o termo, né? Então a gente olha para elas como essa rocha de poder, mas que devia ter muito sofrimento ali, sem poder se expressar, sem poder se comunicar, né? Muitas vezes descontando na criação dos filhos ou descontando em si mesma, né? Acho que hoje a gente está em outro lugar. E a gente ainda tem, e aí você pode me falar mais, um preconceito sobre as doenças emocionais, né? Falar que a gente tem depressão, que a gente está com burnout, nossa, que vergonhoso, como assim? Como que você vê essas mulheres, a nossa geração, tá? A gente tem a mesma idade, que estão tentando se livrar desse lugar de ter que dar conta de tudo. Olha, eu acho que ainda existe, mesmo na nossa geração,
uma questão da gente ter que ser forte, porque a gente conviveu com aquela geração das nossas mães e a gente desenvolveu outras coisas, tá? Mas a gente ainda fica naquela coisa, se eu disser, o que vão pensar de mim? Sim, sim. Será que eu não... Então, talvez eu sinto que ainda tem muito isso, muita resistência. Está caminhando, já está mudando, É, sabe? Mas eu vejo que as gerações mais novas já têm uma mentalidade melhor em relação a isso. Eu acho que a nossa geração ainda sofre aquela resistência de falar, poxa, o que é que vão pensar de mim? Eu vou ter que me afastar do trabalho por isso? Eu não quero. uhum, Melhor não, sabe? O que é que meu chefe vai pensar? O que é que meu marido... Eu não quero ser um peso, eu não... Então, eu acho que a gente ainda carrega aquela coisa de ter que ser as mulheres fortes, porque minha mãe eu vi ela sendo assim, então eu tenho que ser assim, apesar de estar em contato, de ser, de ter o conhecimento, mas é difícil a gente deixar isso para trás, né? Porque é, fez parte da nossa personalidade, da nossa formação. Eu sinto muito isso ainda na nossa geração, sabe? é, é. É quase como se a gente abrisse mão do poder que a gente conquistou, como se isso fosse Ah, destruir a nossa história, né? A Dani é uma cientista, né? Ela é uma mulher porreta, sabe? Tem uma equipe, tem um nível de conhecimento, de estudo, né? Filhas adultas, né? Acho que tem um pouco sobre isso. Fazendo um comparativo ridículo, mas eu fui assistir o filme O Diabo Veste Prada e a Miranda lá, que é a Meryl Streep, que é toda poderosa, ela traz isso, ela fala, eu nunca vou esquecer essa frase que ela fala assim: será que eu vou saber o momento de parar? Será que eu vou saber o momento? Aí liga lá na perimenopausa, né? Agora que a gente está vendo que a gente está envelhecendo, que envelhecer pode ser sinal também de sabedoria, também de um reposicionamento de quem a gente é. Eu vou confidenciar para vocês que estão na live, eu e Cintia, a gente é amiga desde os 20 anos, né? Desde os 18 anos, 20 anos. é, Minha madrinha de casamento, sou madrinha dela de casamento, a gente aprontou todas por aí. E a gente sempre falava disso, poxa, como a gente quer ter uma família. A gente fez promessa numa igreja lá em Minas Gerais. Vamos contar esse bafão? e deu Que a gente certo, né? deu muito certo, amiga. E A deixa gente, lá. a gente fez uma promessa lá em Tiradentes, na igreja de Tiradentes, que a gente ia casar, pra gente casar e ter filho. Então, lá, casada com um tanto de filho, com cachorro, com o mesmo marido, né, Si? Deu super certo. Eu amo a minha vida, mas hoje eu penso assim, por que raios eu tinha esse desespero de casar, de É formar desespero. família? É Por que que isso era desespero. tão enraizado? Eu sou muito feliz, mas assim, também seria muito feliz se eu tivesse escolhido outros caminhos, né? É, E eu desconstruo isso com as minhas clientes tanto, né? Porque hoje são mulheres que às vezes estão divorciadas e buscam em todas as pessoas que elas se relacionam esse mesmo sonho, sim. né? E de homens que não estão disponíveis para este sonho, estão disponíveis para curtir a vida de outra maneira, né? E aí isso começa a somatizar no corpo delas de novo, né? Na autoestima, ganha peso, enfim, né? Já fiz muitas essas reflexões também sobre o que teria sido da minha vida se não fosse esse caminho que eu lutei tanto, que eu achava que eu ia ser infeliz, que eu não ia viver, Sim, que era aquele desespero que a gente tinha de jovem, né? E é, eu já vejo que essas gerações agora, mais jovens, eles são mais tranquilos em relação a isso. sim, sim. Talvez por conviver já com a nossa geração que é mais tranquila, que dá mais segurança, porque na nossa época eu sei, pelo menos para mim foi, eu converso muito com as amigas também, que foi era mais difícil a conversa, o diálogo, Sim, sobre sim. tantas coisas da vida, de profissão, porque não dava tempo, coitados, nossos pais, né? Tá trabalhando o dia inteiro, cuidando da casa, de tudo, não sei o quê, É, é. né? Então, acho que vai mudando. Eles não tinham repertório, assim, né? E não É, passou pela cabeça da minha mãe não casar e ter filhos, é, né? Nunca não eu passou. tinha uma Então, opção, se não passou na cabeça dela, como que ela ia me orientar para isso? Que isso é uma verdade, possibilidade, né? Então, acho que ela fez um bom trabalho de me orientar para aquilo que ela achou que era importante e é, né? Mas verdade. eu fico pensando isso, será que esse era meu desejo mesmo? Mas eu nunca vi outra possibilidade, né? Eu fui fazer entrevista de emprego com 20 anos
E a entrevistadora perguntou qual era o meu objetivo. Eu falei, casar e ter filhos. Ela morreu de rir. Ela falou assim, ô louca, você tá procurando um emprego, você tá falando que você quer casar e ter filhos? Eu falei, ai, desculpa, eu achei que era, tipo, da vida, né? Não sabia que era aqui do trabalho. Mentira. E eu ainda consegui um emprego, veja, né? Eu Estavam consegui, precisando. estavam precisando muito. Mas sabe o que ela me falou? Se as meninas da confraria já ouviram essa história. Foi lá no Sheraton, você acompanhou, né, quando eu trabalhei lá. Ela falou assim pra mim, ela falou, ah, você quer casar e ter filhos? Esse é o seu objetivo? Ela falou assim, então veja se hotelaria para você. Porque sabe aquele carro importado que tá ali fora, ou aquele branco maravilhoso? É meu. Eu tenho tudo. Ela era muito, ela parecia a Hebe, assim, minha chefe na época. Ela falou, só que eu tô no quinto marido. Nenhum homem dá conta de uma mulher poderosa como eu. E eu também não tive filhos, porque não deu tempo. Ela falou, então veja bem que escolhas você vai fazer, né? Não sei Aí se eu nesse dia saí. você. Aí nesse dia eu falei, não, preciso casar, porque. Plano B, Mas acionando plano B. você vê como a minha cabeça não estava nem programada para olhar para isso que ela me disse como uma outra possibilidade, né? Ela foi quase que assim, ó, se você, como você quer isso, essa carreira aqui não vai servir agora, né? Então vai ser temporário. Enfim. É, Minha amiga, eu amo esse tema, né? muito Me, bom. me fala mais um pouco, assim, para a gente ir encerrando, o trabalho, como você vê que o trabalho da medicina tradicional e oriental pode trabalhar e se juntar a essas questões emocionais, sistêmicas, para que as pessoas gravem na cabeça delas que elas podem ser multipotenciais nessa questão da saúde, né? Olha, eu acho que, falando da medicina oriental, eu acho que é isso, né? A medicina oriental, ela vê o indivíduo como um ser integral. Ela vê o todo, ela analisa tudo, ela já vê a parte familiar, de relacionamento, a parte emocional. Então, essa parte da medicina oriental, só que a medicina oriental, ela realmente é uma medicina complementar. Né? Uhum. A gente, quando o corpo adoece, precisa realmente da medicina ocidental, que é a medicina tradicional que a gente conhece. E eu vejo com muitos bons olhos a medicina Uhum. ocidental tradicional, porque eu acho que ela está dando um passo para trás, no Uhum. sentido de olhar mais também, hoje em dia, o homem como um indivíduo, paciente mais como um todo, porque ela se ultra especializou ao longo dos anos, né? Você ia no ortopedista, tinha que ir no especialista do dedinho da unha da mão direita, senão ele Verdade. não te atendia. E eu acho que não, tá? Agora, Que tem ótimo. muitos estudos já falando da parte emocional, muitos Uhum. estão disponíveis. Depois posso até mandar algumas coisas legais para você, linkando a parte emocional com a parte orgânica. Então, e muitos médicos